Glória a Deus por mais uma noite. Hoje temos um título para esse culto, que é o culto de libertação. Sabemos que Deus ele liberta todos os dias, mas é para uma melhor organização da casa de Deus. Um culto de libertação onde a gente traz o ensinamento voltado na parte espiritual, né? O agir do inimigo, como ele age, a sua estratégia, como nós devemos usar as ferramentas espirituais para poder combater o inimigo de nossas almas. Eu acredito que todos vão ser edificados através dessa palavra, se você estiver e ficar continuamente até o final ligado no reino do Espírito, no reino do céu. E para começar essa mensagem, vamos abrir nossa Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, e o versículo 43 em diante. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, e o versículo 43. E diz o título assim: a estratégia de Satanás. Então, o reino do espírito das trevas, ele é um reino muito organizado e muito bem preparado para executar a sua missão maligna aqui na terra contra toda a humanidade, matando, roubando, destruindo, tirando a paz de todo o ser humano, daqueles que ele encontrar uma brecha. E quando se fala em estratégia, ele sabe entrar em um lugar disfarçadamente, sem que alguém perceba que ele está no meio. Mas graças a Deus, que ainda neste planeta Terra, existem homens de Deus, mulher de Deus, que vive orando, e o Senhor, ele traz a revelação, e nós identificamos o inimigo das trevas que vem nos afrontar, que está ali para pelejar contra a nossa vida. E a estratégia dele é um modo de entrar e ali se alojar para trazer a destruição, para trazer a separação, para causar um dano irreparável. Ele usa de estratégia, tanto no bairro, como nas cidades e como nos países. Ele tem a sua estratégia, o seu modo de entrar e ali permanecer infiltrado. Versículo 43, vamos se alimentar do versículo 43, e a tua Bíblia também diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso, porém não encontra. Aqui a Bíblia está bem clara que Jesus está ensinando, e ele fala no exato momento da libertação de uma vida, de uma alma. Alma esta que estava sendo acorrentada pela força, pelo poderio maligno de Satanás no corpo desta pessoa. E aqui é o exato momento que quando ele fala que o espírito imundo, ele sai do homem ou da mulher, da criança, do jovem, quando ele se retira através do poder de Deus, quando o Senhor expulsa essa entidade suja, nojenta, maligna. Diz a Bíblia que esse espírito imundo, ele anda por lugares áridos e ele fica vagando. É o nome do primeiro tema, do primeiro tópico desta mensagem, é Satanás
anda vagando. E o reino das trevas, ele é espiritual, é verdadeiro, existe. Jesus disse que quando ele sai, quando a pessoa é liberta, ele fica em lugares áridos, vagando, ele não tem rumo. Quando a gente vai sair, nós temos um rumo. Hoje eu vou para a igreja, o meu rumo é a igreja. Satanás, ele anda sem rumo, ele fica vagando, buscando almas para se apoderar e destruir aquela vida. Então ele fica vagando e a casa ou família, ou aquele crente troncho ou desconcertado que ele encontrar, é ali que ele vai se apossar. Quando a pessoa é liberta, foi liberta. E a gente vai aprender, depois que a gente recebe a libertação, como nós devemos proceder, para que ele vagando não volte novamente a perturbar a nossa vida. Porque uma vez liberto, nós temos que permanecer sempre liberto para a glória do Senhor. E não permitir a entrada desses espíritos malignos para a nossa vida. E ele fica vagando, procurando repouso, porém não encontra. Tudo o que ele quer é repousar em uma alma, em uma vida. Ele está sedento por vidas, ele está sedento por almas, para matar, afligir, destruir aquela vida. Eu quero que a gente dê continuidade a este pensamento, como a Bíblia está dizendo. Você marca aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, marca aí com o dedo, com o marcador, que a gente vai voltar. Vamos abrir agora a palavra no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Foi no céu e voltou. Eita benção. Livro de Jó, capítulo 1. Versículo 7. Olha a palavra que diz que Satanás ele rodeia a terra, está vendo? Olha, 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo ele está em todo canto, ele está vagando. O projeto dele é vagar, encontrar almas. Ele quer destruir, é a função do inimigo destruir almas. Mas que a nossa casa não seja o alvo de Satanás, mas seja o alvo do Espírito Santo, que ele habite em nossa vida, em nosso viver continuamente, mas Satanás não tem vez. Satanás ele é pobre, ele não tem casa, ele quer se apossar de um corpo, ele quer prender vidas, ele quer colocar as pessoas debaixo desse jugo terrível do peso, do engano, da lascívia, de tudo que é errado ele quer colocar. É o planejar do inimigo. E nós acabamos de ver que o inimigo ele fica rodeando a terra buscando repouso para tragar vidas, e ele quer uma alma vulnerável. Como a gente pode se fortalecer do inimigo? Orando, lendo a Bíblia, indo à casa do Senhor. E uma das coisas que eu posso dizer aqui, vivendo a palavra do Senhor. Pregar é fácil.
Louvar é fácil. Dirigir um culto é fácil. Mas Deus não quer saber de nada disso. Eu posso aqui, irmãos, errar a letra, mas Deus olha primeiro o meu coração. Então, se o meu coração for verdadeiro, Ele já recebeu o que você fez. Se o meu coração está sendo verdadeiro diante de Deus, Deus já recebeu o que eu estou fazendo, a obra espiritual para Ele. E o inimigo não vai ter vez para me derrotar, porque eu estou vivendo a palavra. E quando se vive a palavra, ele não tem força para nos derrotar. Porque quando se vive a palavra, ele não tem domínio sobre a nossa vida. A preocupação hoje das famílias são os filhos. O pai evangélico, a mãe evangélica, os filhos não são. Então é uma luta, sim ou não? Porque os filhos dão lugar para essas coisas acontecer. E o pai e a mãe tem que estar vivendo em constante oração, pedindo graça, misericórdia, para que ele liberte os seus filhos. Quando ele não consegue com você, ele vai buscar alguém que está vulnerável. E quando ele encontra ele ali, ele repousa. E quando ele repousa, aquela vida ali, ela vem para próximo da gente para nos perturbar. E a gente crente tem o costume de dizer, se ele vir, vai me ouvir. Se ela vir, vai me escutar. Não é a pessoa. Eu costumo dizer, é o inimigo. Mas também pedimos a Deus o discernimento de espírito. Nem tudo que as pessoas fazem é o inimigo, mas é a natureza ruim, perversa da própria pessoa. Porque nem tudo é o inimigo. O inimigo, o certo da gente hoje, irmãos, é dar trabalho ao inimigo. Mas o inimigo está assim, olha, ele comentando, uma ilustração, ele comenta com outro, olha para ali. O que ele está fazendo, nem precisa a gente mais agir, porque a pessoa mesmo está fazendo o que ele quer fazer. Então o inimigo fica lá, ó, está bom demais, assim eu vou ficar sem trabalho. É tudo o que ele quer, ficar sem trabalho. Mas nesta noite saia com a ousadia do Espírito Santo. Eu vou dar trabalho no reino do inferno. Como? Orando, louvando, lendo a Bíblia, descendo à casa do Senhor Jesus, indo para os cultos, obedecendo a Deus. E isso dá trabalho para o inimigo, você nem imagina. Agora, se você deixa de fazer essas coisas, você já está na mão dele, você já está sendo dominado por ele, porque nem tudo é o inimigo, é a gente mesmo. Por não vigiar, dá o repouso para ele se achegar para a nossa vida. E ele está rodeando, está vagando. Vamos concluir este pensamento marcando aí sempre Mateus, que eu vou voltar para Mateus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. E o versículo 8 fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Olha, tem um assunto aqui muito importante para a nossa vida. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em, olha aí, derredor, ele se aproximou mais, olha. Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o certo é que o inimigo ele fique do portão para fora da nossa casa. Esse é o certo, é o limite. Ele não pode entrar do portão para casa, para dentro da nossa casa, não pode. Irmão, o senhor está falando isso, mas me dê a receita para que isso não aconteça. Eu sou crente, eu jejuo, eu oro, mas tem coisas acontecendo ainda na minha vida. Você tem que ter um lugar de oração na tua casa para ele não chegar.
você tem que estar louvando, você tem que estar lendo Bíblia, você tem que obedecer a Deus, para que Ele observe a tua conduta, você procurando viver a palavra de Deus, para que Ele não consiga ter força de se aproximar de você. Quando você está temente a Deus, quando uma pessoa está usada pelo inimigo, quando você se aproxima, o que acontece com ela? Ela fica assim, irmão, perreada, porque na tua vida tem um fogo do Espírito Santo de Deus. Dê trabalho ao inimigo, vale mesmo, vá orar. Eu não estou entendendo. Manda um zap para mim, se não souber eu explico alguma coisa, o pastor explica, mas leia, vá desenvolver, porque isso dá trabalho no inimigo. Do portão para fora ele vai ficar, mas também não vai entrar, porque se entrar vai levar uma rajada de fogo na cara. Aí você vai dizer, aqui não, Satanás, está repreendido no nome de Jesus. Aí o marido, vez é do mundo, ou a mulher, aí chega em casa ignorante, aí a mulher quer dar uma resposta, ou o marido quer dar uma resposta. Não faça isso, mas diga o contrário, aqui não, está repreendido no nome de Jesus. Tu é uma bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar dessa. Declare com a tua boca, porque é assim que eu e você, como cristão, devemos fazer. Porque se eu lançar uma palavra contrária ao inimigo, cai tudo isso, irmãos. Opa, peguei ela. Orou, mas não vigiou, e aí? A Bíblia diz o quê? Sede vigilantes, vigiem, porque Ele está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor quem está? O anjo do Senhor. Todas as vezes que eu vou trabalhar, eu me ajoelho pela manhã e digo, Senhor, acampa o anjo. Aí depois eu digo, não, acampe não, o anjo do Senhor já está comigo, mas me leva em paz e me traz em paz. Eu estou lá no prédio, lá varrendo lá, Senhor, me dá livramento, porque esse carro que está na rua, ele pode capotar e pegar em mim. Eu já estou orando, porque eu trabalho ali na avenida ali de vez em quando, e passa muito carro, e eu vou orando, sempre em oração. E Ele não vai ter poder sobre a nossa vida, Ele não vai ter domínio sobre nossa vida, mas fique esperto, que Ele pode usar alguém que está próximo a gente, para nos atingir, e Ele conhece a nossa falha, fraqueza. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita raiva de quando alguém fala alguma coisa que não é certa, eu fico com muita raiva, eu estou certo, mas eu estou com raiva, então Ele vai usar essa pessoa para me trazer mais raiva, e eu peque com a minha boca, mas eu estou certo. Mas no reino dos céus não funciona desse jeito. Livre-se da aparência do mal. Eu já estou correndo há algum tempo de certas pessoas, evitando o contato, evitando falar, porque essas pessoas não tem como você estar mais ali para conversar, para ter amizade, porque essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo, ela está provando a gente o tempo todo, indireta, gracinha, e isso eu não vou suportar, então eu vou fugir da aparência do mal, mas Deus liberta essa pessoa, porque o inimigo sabe que ela vinha, eu vou ficar com raiva, então eu vou pecar, quando eu colocar tudo para fora, e eu não quero fazer isso, então eu fujo. Irmão, mas o Senhor é muito mole. Não, quer dizer que Davi era mole? Davi teve um tempo que ficou fugindo do rei Saul, o inimigo que estava lá, ele deu lugar ao rei Saul, mas Davi fugiu do rei Saul. Tem momentos que você vai ter que se afastar para Deus trabalhar na vida de certas pessoas, porque a minha resposta vai me fazer pecar, mas a resposta de Deus vai pegar essa pessoa de um jeito, ou ela se conserta, ou ela se muda, ou se não, se Deus quiser, desce até a cova. Irmão, estou com medo. Porque Deus é poderoso, não mexe com o ungido de Deus, e Ele está ao vosso derredor, mas a Bíblia diz, sejam vigilantes, cuidado, vigie com Ele, porque Ele é muito astucioso, Ele é o enganador da vossa vida. Segundo lugar, que é o segundo tópico, porta
de acesso. Voltamos para Mateus capítulo 11. Segundo lugar, eu quero falar sobre a porta de acesso. Capítulo 12, versículo 44. Olha o que diz na minha, na tua Bíblia. Por isso, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. É engraçado ele, viu? E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Isso aqui é o inimigo dizendo: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Deus, ele libertou pela ação poderosa a pessoa. Aquela pessoa está livre. Eu me lembro do dia que eu aceitei a Jesus, que eu abri meu coração para Cristo. E quando eu levantei a mão, o pastor disse: quem é que vai aceitar? Tem alguém para Jesus? Eu disse, toquei no ombro da minha mãe e disse: sou eu. E naquele momento que eu levantei a mão, fui aqui na frente do altar, era lá em cima, a igreja ainda na época. Eu senti de mim cair do meu ombro um fardo pesado. E todo aquele que está no mundo, ele tem um fardo pesado que ele não sente. Ele só vai sentir quando ele se entregar o coração para Jesus. Aí esse fardo, os espíritos mal, Deus arranca, expulsa todos eles e a pessoa é liberta. Mas quando a pessoa é liberta, agora ela tem que ter uma caminhada com Cristo. Porque o inimigo ele está vagando, e diz a Bíblia que ele, quando não encontra lugar, ele fala junto com a sua legião: eu vou voltar de onde eu saí. E ele fala: eu vou voltar para minha casa. Ele fala como se fosse o dono daquela casa. A casa que representa o nosso corpo. Porque na verdade, Deus ele fez o nosso templo para a morada do Espírito Santo de Deus. Ou também, se a gente não quiser Deus, ele vai ser morada de Satanás. Um ou outro vai habitar naquele corpo. E ele diz, ele é muito ousado, ele diz: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. E ele se faz como tem autoridade: eu vou voltar. E quando ele vai voltar, ele vê aquela pessoa que foi liberta. Ele diz que vê a casa arrumada, bem ornamentada e vazia. O que não pode acontecer é a gente deixar a nossa mente vazia. Nós temos que encher a nossa mente com coisas espirituais, pensamentos de Deus, leitura da palavra. Aí a igreja, nós temos que encher a nossa vida do Espírito Santo de Deus, uma caminhada com Ele. E quando ele entra na casa, se entrou porque tem o quê? Uma porta. O segundo tópico é porta de acesso. Aí você me diz: diácono, mas eu jejuo na minha casa, faço campanha de oração, estou orando o tempo todo, eu não vivo fazendo coisa errada, mas por que eu não venci isto ainda? Porque tem certas coisas que não é Deus que vai fazer, é você que tem que fechar uma porta. E nessa porta de acesso nós temos que vigiar. Quando a escola encerra o seu trabalho, o que é que tem lá tomando conta à noite? Um vigia. O que é que o vigilante está fazendo ali? Alguém me responde? Tomando conta, vigiando, para quê? Para ninguém entrar, furtar. Então o próprio Pedro diz isso: sede vigilantes. Porque eu estou vigiando, quando ele voltar, ele vai encontrar eu aqui, forte e de pé. Aqui você não entra, é do portão para trás. Sai! Em nome de Jesus. E ele vai bater em retirada. Deus é maravilhoso na nossa vida. Tem uns vídeos aí,
aquelas pessoas que têm um grande capital, uma grande quantia elevada em dinheiro, o que é que ela contrata? Seguranças para andar com ela. E para que serve o segurança? Para proteger. E muitos deles estão com arma. Ele tem um porte, a posse de arma, e eles recebem o salário para proteger a esta pessoa. No reino do Espírito, tem anjos de Deus nos protegendo. Quando a gente entra e quando a gente sai, tem anjos fazendo a nossa segurança. E aquele homem disse: eu vou contratar vocês para me guardar, para que as pessoas não se aproximem de mim, para evitar um possível ataque, até mesmo contra a minha vida. Alguém por inveja, com raiva, venha me agredir, e vocês vão me proteger, vocês têm agora a incumbência de me proteger na rua. E aqueles homens recebem essa orientação e ganham dinheiro por isso, salário. E eu assistindo a alguns vídeos, essas pessoas que andam na rua com segurança, de repente aparece uma criança correndo para abraçar ou tirar uma foto. E o segurança faz o quê? Empata, não deixando que essa criança tenha acesso a esse homem, que é incumbido de toda autoridade, de fama, de riqueza. Aí ele fala assim para o segurança: não, deixem ela vir. Então ele, que é o homem, o tal, ele agora tirou a ordem dos seus seguranças e abriu uma porta de acesso para aquela criança entrar e chegar até ele. Então, muitas vezes, a gente está fazendo isto hoje, na igreja, na nossa casa, na vizinhança e no nosso trabalho. Você pode orar, pode jejuar, pode passar campanha de oração, madrugada virar, mas se você deixar a porta de acesso aberta, ele vai voltar, porque você não está vigiando. Aí ele diz: deixa segurança, a criança vir tirar uma foto comigo. É aí que está o problema. Tem muitas pessoas que dizem: deixa fulano vir até a mim. Não. Porque o inimigo, ele vem de bonzinho. Ai, que linda. Que cabelo é esse, mulher? Qual foi o produto? Meu irmão está malhando, irmão. Menino de academia. Ele vem de bonzinho. Não é que você não pode conversar com as pessoas, mas aqui é a palavra assim, os olhos espirituais, viu, irmãos? E ele faz de tudo para ter acesso novamente e passar por esta porta. Aí você: Deus repreende o mal. Não, é só fechar a porta. Eu posso te dar alguns conselhos, algumas dicas aqui. Através da palavra que me veio agora à cabeça, Deus me fez lembrar. Jesus disse: se os teus olhos te faz pecar, o que é que ele diz? Aí você vai arrancar ele fisicamente? Não é isso. Se alguma coisa com o teu olhar está fazendo você pecar, é uma porta. Se desvia, é como eu falei, se aquela pessoa vem com gracinha com você, vai te perturbar, desvia o teu olhar dela, arranca o teu olho fora, filho. É isso que a Bíblia está dizendo: seja sábio. Se o teu pé te faz tropeçar, o que é que a Bíblia diz? Arranca. Você vai chegar em casa com um serrote? Não, meu filho. Aqui não é jogos mortais, não. Aquele filme Jogos Mortais, que o homem se corta todo para se salvar. Não, Deus não quer isso, não. Mas se a tua caminhada com muitas pessoas está te fazendo pecar, tira o teu pé daí. Eu, na minha infância, não era evangélico, mas orava muito, porque eu cresci em um lar evangélico. Eu cresci me ensinando que devemos seguir o caminho de Jesus, devemos orar, devemos obedecer, mas eu era do mundo ainda. Palavrão eu falava, ia para show e bebedice, tudo isso eu fazia. E quando alguém me fez o convite para jogar um videogame, eu entrei num certo lugar, e essa minha caminhada eu não senti bem. Eu percebi: aqui não é o meu lugar. Vai ser preciso, irmãos, você romper uma caminhada com alguma pessoa
que não está te levando para o caminho certo, mas para o lugar errado. Corta a tua perna, tira este acesso que vai te fazer pecar, tira este acesso que vai fazer Satanás voltar, entrar, e ele vai ficar nessa, e a tua vida nada de melhorar. Mas você não orou? Orou. Vigiou? Não. A irmã na casa com seu marido, com seu filho, uma mulher temente a Deus, orava, obedecia, fazia tudo certo. E você sabe que aquela casa de telha, um certo momento, a casa de telha, a telha vai se afastando, né, irmãos? Com o tempo, né? Vem os gatos, passa por cima. E o menino, a vizinhança, né? O rapaz que morava em cima da casa, muito astucioso, que ele mexia com toda a vizinhança, e ele viu um buraco da casa dessa família evangélica, um buraco da telha aberto. O que foi que ele fez? Pegava a mangueira e a irmã estava tendo um problema em relação a isso. Mas Deus, eu oro tanto, eu faço tanto, eu oro pelo esse vizinho, esse menino não se converte, e isso e aquilo, orava, jejuava, e chamou o pastor para fazer uma campanha para orar, e nada de se resolver. Mas ela não fez tudo certinho? Fez. Será que Deus ia descer do céu e vai dizer, expulso todo o mal aqui agora, esse menino não vai mais perturbar? Não. O que é essa ilustração? Eu mesmo que inventei, viu, irmãos? Confesso. Era só o marido daquela mulher subir no teto e afastar a telha, e aquela água não iria mais passar. Tem muitas coisas que só basta você afastar a telha para fechar a brecha. Tem momentos que você vai ter que parar de conversar com alguém. Fecha a brecha. Vai ter momentos que você vai até se desviar para não andar naquele mesmo caminho. Fecha a brecha. Essa porta de acesso tem que ser fechada. Por isso que a vida de muitas pessoas continua a mesma coisa. Fecha a porta de acesso, porque o inimigo chega lá fora e diz, eu vou voltar para minha casa de onde eu saí, e quando ele entra e encontra vazio, não seja vazio, seja um crente cheio da palavra de Deus. Quando ele for entrar, ele vai ver olhos com chama como fogo, ele vai dizer à sua equipe, à sua legião do inferno, vamos sair daqui, porque a casa está cheia da presença, do poder de Deus, e o fogo de Deus eu não consigo. Aí ele bate em retirada, irmãos. Por isso a importância, quando você chegar na casa do Senhor, você vai orar, mas dê glória a Deus, que Deus manifesta o seu poder, porque ele, quando vem à igreja glorificando, buscando a Deus, ele não vai ter poder, ele vai ficar enfraquecido. E todos os sonhos que Deus me dava na libertação, sendo pessoas ou animais, todos eles ficam enfraquecidos, todos eles ficam cegos. E é assim no mundo espiritual. Ele veio com aquela fúria, mas a casa está cheia. Mas cuidado, ele também adverte, toda raiz de amargura seja tirada do vosso meio, porque se ele voltar e encontrar amargura no coração, fique certo, só dá você na cabeça. Eu não estou fazendo medo aqui, mas Deus está te dando a oportunidade. Se é para pedir perdão, perdoa. Se é para se reconciliar, se reconcilia, mas fecha a brecha. Livro de Efésios 4, 27. Fica mais à frente. Aqui tem uma lição que Paulo fala aos Efésios 4, 27, é um versículo muito curto, mas é um grande ensinamento. Nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não dê a porta, não deixe a porta aberta para ele entrar.
Não deixe que ele encontre lugar aqui, não dê lugar a ele, não dê moradia para ele entrar. Irmãos, tem várias coisas que o inimigo ele pode entrar em nossa casa, através de uma pessoa vulnerável. E ainda hoje tem pessoas que caem nesse mesmo golpe. Uma delas é a comida. A gente fala porque a gente vê muitas experiências. Eu sempre fui um jovem, irmãos, cismado com as coisas. Mamãe sempre nos ensinava, cuidado com as pessoas, cuidado para não ficar perto dos adultos. Quando estiver andando no meio da rua, olhe para um lado, para o outro. Quando vê alguém lhe chamar que não conheça, corra. Ela sempre ensinou isso, inculcou na minha cabeça. A gente conversa com as pessoas, mas sempre vigiando e olhando a sua conduta, o que essa pessoa está apresentando para a nossa vida. E o inimigo, ele para se fazer de bom, usando pessoas fracas, o que ele usa é o alimento, a comida. Vizinha, eu fiz aqui uma calda de chocolate para tu, aí sobrou, dei um pouquinho para tu, tu queres? Tem vizinho que é de Deus, você aceita, mas sempre orando. Quando você sabe a conduta de certas pessoas, cuidado com o alimento. Nós já recebemos vários alimentos e por educação pegamos muito obrigado. E quando chegou, a gente joga fora. Porque nós sabemos a conduta das pessoas, as pessoas que não gostam da gente. O inimigo que se manifesta nela não gosta da gente. Então, através de um alimento, o inimigo está ali infiltrado, irmãos. E quando esse alimento é comido, pronto. Aí você perde. Aí está o problema, o inimigo incorpora na pessoa. Outra coisa, o elogio. Sabe aquele show no meio da rua? Tem pessoas que fazem esse show no meio da rua. Como tu tá? Eita! Shekinah de Deus, irmão. Mas cuidado, você pode se exaltar, ele eu sou o tal, estão me elogiando, aí você começa a se engrandecer, aí daqui a pouco o nariz está assim, subindo, aí você fica exaltado. Você não pode se exaltar, cuidado com elogios. Tem elogios que é de Deus, você recebe, a gente brinca tudo, mas estou falando de pessoas fracas, de pessoas que estão vulneráveis ao inimigo. Quando ele fala isso, o inimigo também pegou Paulo e Silas, e ele disse, esses homens anunciam o caminho de Deus. Olha, como é que Paulo e Silas não iam ficar, irmãos? Imagina homens de Deus ouvir aquilo de uma jovem. Mas quem era que estava falando? O inimigo usando a boca da jovem. Esses homens anunciam o caminho de Deus, são homens de Deus. Irmãos, sinceramente, se você não ouvir um elogio, você não fica feliz, não. Eu fico, irmãos. Eu não vou mentir, eu fico. Aquele rapaz ali é um homem de Deus, aquela moça é uma mulher de Deus, uma mulher direita, vai para a igreja temente, educada. Eu vou ficar feliz. Quem que não fica? Mas quando tem um inimigo por trás, cuidado. Porque você pode receber tudo isso e você mesmo se prejudicar, porque tem uma porta de acesso aberta. Primeiro você cheira, vê se está bom. Quando a comida está podre, o que a gente faz? Cheiramos, para depois lá, aqui, para dentro, né? Então são essas coisas que nós devemos vigiar e vigiar muito. Como ele fala aqui no livro de Efésios. E terceiro lugar, vamos voltar para Mateus, Satanás promovendo resistência. Mateus 12, 45. Olha o que ele diz. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, misericórdia, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, ou mulher, ou jovem, criança, tanto faz, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa ou má.
O que é que o inimigo disse aqui? Ele fala, eu vou levar comigo outros 7 espíritos. Ele achou pouco. Ele vai levar mais. Ele é enxerido, ele é intruso. É debochado. Eu vou convidar ali o obreiro Gessé. Gessé, vem para minha festa. Aí Gessé vai lá e convida mais 2 amigos dele. Mas aí, eu só convidei tu, homem. Aí ele trouxe mais 2. Aí vai dar prejuízo na festa. A festa era para 100 pessoas. Ele botou 102. Aí não vai dar. O inimigo é assim, irmãos, ele vai trazer mais, porque ele quer promover a resistência naquele lugar. Quanto mais forte e poderoso ele se acha ali, está incontido na pessoa, ou na casa, no território, seja lá em qual parte for da casa, ele vai promover a resistência. Então ele vai chamar o quê? Mais ajuda. Quando você era pequeno, e o menininho vem te agredir, o que é que você dizia? Vou lá, fulano, ele quer bater em mim, bora lá contigo, bora lá, porque eu estou na resistência. É isso. Então o inimigo, ele vai causar o quê? Resistência dentro do lar, dentro da cidade, dentro do bairro, em cada escadaria. Ele não quer sair, ele vai levar com ele mais 7 espíritos, e diz a Bíblia que o pior, que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, porque aquela pessoa, ela vai entrar em uma degradação terrível, ela vai se afundar, a vida dela só vai dar errado, só vai descer, afundar, não vai prosperar, é uma vida, uma terra seca, que não vai dar fruto. É isso que ele vai promover, a resistência. E nós não podemos deixar que ele cause essa resistência. E quando a gente vai agora tentar expulsá-lo, orar, ele vai ser muito raivoso, ele vai usar de força, porque ele não quer sair. Aqui é minha casa, daqui eu não saio, eu não quero sair. Tudo que ele quer é ficar. Então, quando você começa a orar, você pode ver que muitas coisas vai apertar para o teu lado, porque ele está resistindo. Mas a Bíblia diz: resistia o diabo e ele fugirá de vós. Tiago diz isso no 4 e no 7. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Que esta lição sirva de um grande exemplo para a nossa vida. E a melhor coisa é vivermos a palavra e aplicarmos ela em nossa vida.